dia, sou o Jair Nietzsche, sou um pequeno produtor de milho aqui do município de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Então estou mostrando aqui a minha lavoura. Em primeiro lugar, a seca que nos atingiu aí, prejudicando muito a produtividade. É uma lavoura em torno de 10 hectares aí. E onde é que o ano passado se tirou 160 sacos, esse ano não vai passar dos 60. 3 secas já consecutivas, então é muito difícil a gente conseguir se manter nessa atividade. Vendo isso aí, dá vontade de chorar, viu? É muito lamentável isso. Uma tristeza que corrói a alma. Quem já passou pela mesma situação do produtor rural Jair Nietzsche, de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, entende esse sentimento. A remuneração preciosa e o trabalho árduo levados pela seca de uma hora para outra. Faltou água, mas sobraram lágrimas. Apesar do sofrimento, a favor do homem do campo e contra os extremos climáticos, uma arma valiosa: a tecnologia. É que uma pesquisa conduzida pelo Centro de Genômica aplicado às mudanças climáticas, iniciativa da Embrapa e da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, demonstrou que a presença de uma comunidade sintética de micro-organismos, esses pequenos seres vivos, foi capaz de reduzir em até 4 graus a temperatura das folhas de plantas de milho submetidas a altas temperaturas. Esses micro-organismos foram isolados de cana-de-açúcar, de um experimento realizado em cana-de-açúcar, e a gente resolveu testar o efeito deles em milho. Então a gente construiu comunidades sintéticas, misturando alguns micro-organismos, e a gente inoculou em três híbridos comerciais de milho. Então a gente viu que durante o experimento a gente submeteu as plantas ao estresse hídrico e térmico, porque estava muito calor na casa de vegetação, e a gente viu que as plantas inoculadas, elas conseguiam, elas tinham menos sintomas de estresse hídrico, assim, a fisiologia dela era menos afetada pelo estresse quando as plantas tinham um micro-organismo inoculadas. A gente viu que a temperatura foliar, então, ela era menor, Então, todo o processo bioquímico e fisiológico dessas plantas, eles eram mais preservados na situação de estresse hídrico. E no final, a gente viu que a produtividade dessas plantas, ela era maior. Então, as plantas inoculadas, quando submetidas a uma condição de estresse, elas produziram mais. Micro-organismo é o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não podem ser vistos a olho nu, sendo visíveis apenas com o auxílio de microscópio. Exemplo: vírus, bactérias, fungos e protozoários. É uma comunidade microbiana composta por cerca de 17 bactérias que foram isoladas de planta de cana-de-açúcar. Para a constatação da pesquisa, foi desenvolvida uma sofisticada plataforma de coleta de dados em tempo real, que reuniu mais de 5 milhões de pontos de dados, 60 mil fotos e analisou 500 plantas. Desde o momento que a gente plantou, que as plantinhas cresceram um pouquinho, até o momento da colheita, a gente conseguiu acompanhar a fisiologia. E foi só analisando esse conjunto em tempo real de dados que a gente conseguiu observar que as plantas tolerantes, toleraram um pouquinho mais, que produziram mais, toleraram mais o estresse hídrico, elas tinham uma temperatura foliar um pouquinho menor. Então, mantendo uma temperatura foliar. Se a gente tivesse analisado usando métodos comuns, corriqueiros, que era ir lá analisar num determinado momento, a gente provavelmente não teria descoberto qual era o mecanismo, entendido por que aquelas plantas inoculadas produziram mais no final. Como a gente desenvolveu essa plataforma, onde a gente pôde acompanhar em tempo real ao longo de todo o ciclo a fisiologia da planta, a gente conseguiu entender que era por causa da temperatura foliar. Os pesquisadores destacam que tanto as plantas que receberam os micro-organismos quanto as que não receberam têm a mesma resposta diante da irrigação em condições normais. Mas, quando o assunto é seca ou estresse hídrico, as que receberam os micro-organismos têm uma produtividade 3 vezes maior. A descoberta ainda não está no mercado, mas abre caminhos para o desenvolvimento de novas biotecnologias agrícolas. Assim, tristezas como a do produtor do Rio Grande do Sul poderão ser amenizadas no futuro. A gente está procurando acessar novos micro-organismos
que sejam altamente resistentes a condições adversas, condições climáticas adversas e condições nutricionais adversas, que possam trazer benefícios para plantas. E nesse sentido, a gente foi então em uma região adversa naturalmente aqui do Brasil, que é o ecossistema de Campos Rupestres, que fica na Serra da Canastra, aqui no Brasil. A gente foi até esse ambiente, a gente isolou de plantas nativas desse ambiente alguns micro-organismos, fungos e bactérias associados a essas plantas. Então, por estarem presentes nesses ambientes que são naturalmente adversos e estarem também em associação com plantas que são nativas desse ambiente, a gente acredita que há um potencial desses micro-organismos auxiliarem plantas ao desenvolvimento vegetal durante períodos de seca, períodos de déficit de nutrientes, entre outras condições adversas para o desenvolvimento. Então vai ter novidade aí no futuro? Mais uma, né? Mais uma novidade a caminho, sim. Planeta Campo. Patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.